Desde sábado não se fala sobre outro assunto na internet a não ser a tal exposição do Santander Cultural em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, que teria sido cancelada após protesto da população apenas 2 dias após o seu início. O que eu tenho a acrescentar nesta discussão? No site El País saiu uma matéria sob o seguinte título: Queer Museu. O dia em que a intolerância pegou uma exposição para Cristo. Após protestos nas redes sociais, Banco Santander encerra a mostra que abordava questões de gênero e de diversidade sexual. Tem 2 pontos que eu quero destacar aqui. Primeira coisa que eu quero que você compreenda é que eu só vou tratar sobre este assunto a partir de notícias aparentemente ou evidentemente a favor da exposição, que aliás foi a voz dominante na mídia. A maior parte da mídia foi a favor dessa exposição e contra a população que estava protestando. O segundo ponto que eu quero que fique bem claro aqui é que se há de fato alguma gravidade no que aconteceu em Porto Alegre, ela só pode ser compreendida quando você analisa o todo da situação, o nome da exposição, os assuntos que ela pretendia tratar e as obras que estavam disponíveis à visitação do público no espaço em questão. Primeiramente, o título da exposição. Quando eu ouvi o nome Queer Museu, eu já sabia que vinha merda por aí. A expressão queer é uma clara alusão à teoria queer. E o que seria a teoria queer? É o que algumas pessoas chamam de ideologia de gênero, especialmente o pessoal da direita. Ela foi proposta pela filósofa Judith Butler e as ideias que estão linkadas a essa teoria foram tratadas no livro Problemas de Gênero, Feminismo e Subversão da Identidade. Se você analisar o título, você já vai perceber a proposta que essa teoria tem sobre a questão da natureza humana e da identidade das pessoas. Subversão, entre os seus diversos significados, apresenta os seguintes: revolta, insubordinação contra a autoridade, as instituições, as leis, as regras aceitas pela maioria, e transformação ou destruição da ordem estabelecida. Então, essa teoria queer da Judith Butler, ela visa trazer uma nova visão contrária à ordem já previamente estabelecida, contrária àquilo que é convencional, contrário àquilo que já é aceito pela sociedade em geral, em relação a quais assuntos? A identidade das pessoas. Apesar da ideologia de gênero ou teoria queer ser constantemente associada ao movimento LGBT, ela nasceu sob uma proposta feminista. No nome do livro você já tem ali a palavra feminismo, problemas de gênero, feminismo e subversão da identidade. A proposta da teoria queer é uma proposta feminista de eliminar as diferenças existentes entre os sexos. Para atingir esse objetivo, Judith Butler se propõe a não somente mudar o próprio conceito de gênero, como a forma como as pessoas veem a si mesmas. Por isso que o livro traz em seu título essa expressão subversão da identidade. Como se daria isso? Primeiro, Judith Butler propõe uma quebra do link entre constituição biológica e expressão de gênero. Ou seja, para Judith Butler, homens e mulheres não seriam entidades biológicas, mas apenas convenções da sociedade, apenas construtos sociais. Outro ponto é que, para Judith Butler, não somente homens e mulheres são construções sociais, como esse próprio binarismo, essa própria divisão da espécie humana entre homens e mulheres, também não seria um fenômeno biológico que nós vemos em todos os animais, mas também seria uma construção social, seria apenas uma convenção da sociedade. O problema da adoção de ideias
é que elas trazem consequências práticas para o nosso dia a dia. E quais são as consequências práticas da aceitação das ideias de Judith Butler? A primeira consequência prática da adoção das ideias de Judith Butler seria a mudança na forma como as pessoas são classificadas, que não ocorreria mais sob o ponto de vista do sexo biológico, mas sim sob o ponto de vista do gênero. E é esse o ponto que eu quero que você entenda a partir de agora. Quando você estiver fazendo o seu cadastro, seja na internet ou em qualquer outro lugar, e você ler ali a opção gênero, na sua cabeça, já habituada à ideia do senso comum, vem a palavra sexo. Só que não é isso que está sendo tratado aqui. A palavra gênero, na forma como ela aparece ali, não está sendo tratada sob o ponto de vista do senso comum, mas sim sob o ponto de vista da teoria queer de Judith Butler. E é isso que explica situações como essa aqui, por exemplo. A segunda consequência prática da adoção das ideias de Judith Butler é que, se meninos e meninas não são fenômenos biológicos, mas sim construções sociais, se a identidade de um menino ou de uma menina não vem com o nascimento, mas sim é construída socialmente, isso significa que, na prática, se eu tiver um bebê na minha mão, eu não posso simplesmente classificá-lo de imediato a partir do que eu estou vendo, a partir de sua construção biológica, mas sim deixar que esta identidade seja construída socialmente. E o resultado disso, na prática, é isso aqui. E a terceira consequência prática da adoção das ideias de Judith Butler é que, se essa própria dicotomia da espécie humana em homens e mulheres é uma mera convenção social, isso significa que essa identidade do indivíduo que será construída socialmente não se limitará apenas a homem ou mulher, mas poderá ser homem, mulher ou qualquer outra coisa. Ou seja, o que você pode perceber aqui é que não somente a própria estrutura da sociedade, como nós a conhecemos, como a própria concepção de natureza humana está sendo posta sob questionamento. E, embora essas ideias pareçam absurdas para algumas pessoas, elas já são tão aceitas por uma parcela da sociedade que nós temos aqui toda uma exposição numa empresa privada com recursos advindos da Lei Rouanet, toda baseada na teoria queer, ou seja, com o único objetivo de apresentar, como foi mencionado aqui na matéria, as questões de gênero e diversidade sexual sob o ponto de vista da teoria queer de Judith Butler. É sob a luz desta ideia que as obras que estavam presentes ali naquele local, precisavam ser contempladas. E é com base nessa ideia que eu quero que você analise essa imagem aqui. Qual que é o elemento queer desta imagem? Nós temos num plano superior um sexo lésbico, são duas orientais praticando sexo entre elas. Num plano um pouco mais abaixo, nós temos uma oriental e um homem negro. Lá no plano inferior da imagem, nós temos 3 homens praticando sexo, seria uma cena de sexo gay. E um pouco mais acima, nós temos 2 pessoas praticando sexo com o que parece ser um animal. O nome que a gente dá para isso é zoofilia. Sexo com animais é zoofilia. Agora, o que eu quero que você perceba é que na cena, no quadro, nenhuma das pessoas que está presente ali parece espantada com o fato de que pessoas estão fazendo sexo com o animal. Uma mulher ali, um homem, não sei, está segurando o animal para que outra pessoa a penetre.
Ou seja, deixa eu ver se eu entendi aqui. Essa imagem está querendo passar qual ideia para a população? Vocês estão querendo dizer que zoofilia, ou seja, a prática de sexo com animais, é apenas uma questão de gênero e de diversidade sexual? É essa a ideia que vocês estão querendo passar para a população? Essa ideia não parece tão absurda quando você compara com outras informações que estão disponíveis na internet. Você já ouviu falar de pansexualidade? Uma das definições de pansexualidade é a seguinte: a pansexualidade é caracterizada pela atração sexual ou amorosa entre pessoas, independentemente do sexo ou identidade de gênero. Perceba aqui você percebe nitidamente o quanto esse conceito de gênero já está sendo aceito, já está sendo imposto à revelia das pessoas, sem que as pessoas sequer tenham noção do que isso realmente significa, como sendo o padrão pelo qual nós devemos encarar as pessoas, tá? Independentemente do sexo ou identidade de gênero. Binário ou não binário, como intersexo, terceiro gênero, andrógeno ou qualquer uma das muitas identidades sexuais. Não para por aí. Quando você vai num outro site também de pessoas que estão defendendo essa ideia aqui, a pansexualidade é colocada da seguinte forma. Vou colocar o link também aí embaixo para vocês conferirem. Pansexualidade e a atração por tudo e todos. A pansexualidade consiste na atração sexual por qualquer tipo de ser vivo, ou até mesmo por qualquer coisa. Tem seus adeptos no mundo da música. Aqui no Brasil, a personalidade assumidamente pansexual mais conhecida é o roqueiro malucão Serguei. O cara já revelou ter feito sexo com tudo. Homens, mulheres, até com árvores o cara já transou. Ou seja, o que eu quero que você perceba aqui é o seguinte: é que na cabeça dessa gente, uma pessoa que faz sexo com um animal, uma pessoa que faz sexo com uma árvore, essa pessoa não deve ser encarada como tendo um problema mental, como tendo um desvio de conduta. O conceito delas é a quebra total dessa dicotomia de homens e mulheres, a ponto de você poder ser literalmente e poder se relacionar literalmente com qualquer coisa. Então, uma pessoa que faz sexo com um animal, para essas pessoas não é zoófila. Ela apenas tem uma expressão de gênero e diversidade sexual diferente. Só com base nisso aqui, que o problema da teoria queer não é o fato dela lutar contra as discriminações injustas que existem sim na sociedade, a fim de promover o respeito à diversidade sexual existente sim na nossa sociedade. O problema é que a teoria queer, para resolver estas questões, ela caga para a ciência, caga para a biologia, caga para as convenções sociais, caga para as definições de natureza que nós temos e coloca como sendo artificial, coloca como sendo opressão, coloca como sendo convenção social aquilo que é natural, aquilo que é o normal da espécie, e por outro lado, coloca como sendo normal a loucura das pessoas. Além disso, tem um outro ponto grave que eu gostaria de tratar nessa imagem aqui. Porque você nota nitidamente que está sendo colocado em pé de igualdade como diversidade sexual, tanto a prática, tanto a homossexualidade, quanto a zoofilia. E é nesse momento que eu quero falar diretamente com o movimento LGBT. Você aí que está me escutando, que é gay, é lésbica, é transexual, eu quero falar diretamente com você nesse momento. Até quando vocês vão se permitir fazer esse papel de idiotas, abraçando uma causa que só faz lançar por terra
todo o respeito que vocês lutaram durante anos para conquistar da sociedade? Até quando vocês vão se permitir esse estupro ideológico que está sendo imposto à sociedade, atrelando a teoria queer, uma causa ilegítima, uma causa aberrante, uma causa que não tem base científica alguma, com a causa de vocês, às quais a ciência já está trazendo evidências cabais de que, apesar de ser sim uma quebra do padrão, apesar de ser sim uma quebra da curva normativa da sociedade, da curva heteronormativa da sociedade, trata-se de um fenômeno biológico que deve sim ser encarado com naturalidade pela sociedade. Vocês abraçaram a teoria queer como sendo conveniente para a causa de vocês. Agora, durante anos, o movimento LGBT tentou mostrar para a sociedade que a homossexualidade não se tratava de uma escolha, não se tratava de um comportamento aprendido, tratava-se de uma condição inata do indivíduo, porque é assim que ela é. É assim que ela deve ser encarada pela sociedade. Agora, depois de anos que vocês levaram para conseguir fazer com que a sociedade comece a abstrair essa ideia, vocês abraçam a teoria queer, que prega exatamente o oposto do que vocês estão tentando dizer, o oposto do que vocês estão querendo colocar para a sociedade. E qual que é a retribuição que a teoria queer dá para vocês? Ela coloca num quadro a homossexualidade sendo colocada em pé de igualdade com zoofilia. Ela reafirma a imagem que a sociedade tem do homossexual, imagem essa que vocês demoraram anos para tirar da sociedade. É essa a retribuição que a teoria queer está dando para vocês. Até quando vocês vão ficar fazendo esse papel de trouxa, aceitando esse tipo de ideologia como fazendo parte da causa de vocês? E o que mais me irrita nessa história toda é o oportunismo de algumas pessoas que sabem que essa ideia nada tem a ver com homossexualidade, mas se aproveitam do drama pessoal dos LGBT para introduzir essas ideias na sociedade, essas ideias totalmente contrárias à causa de vocês, fazendo vocês de massa de manobra, fazendo vocês de idiotas úteis e causando na sociedade o efeito exatamente o oposto daquilo que vocês estão tentando conquistar. E mais, se aproveitam da causa da causa LGBT para manifestar o seu ódio contra a religião, porque foi isso que eu vi nessa exposição. Eu não vi uma crítica à religião, eu vi uma manifestação de ódio à religião. Porque quando você pega uma hóstia, que é um símbolo sagrado para os católicos, símbolo sagrado este que, como qualquer outro de qualquer outra religião, é protegido de vilipêndio público por lei, pelo artigo 208 do Código Penal. E quando você pega esse objeto e escreve palavras como vagina, como língua, vulva, cu, e eu queria abrir um parênteses aqui. Eu queria saber, de verdade, que dote artístico uma pessoa precisa para escrever cu numa hóstia. Eu queria saber que talento, que dom que a pessoa precisa ter para fazer isso. Aí depois, quando a pessoa faz isso e coloca lá num local de exposição e eu olho para aquilo e digo que não é arte, o ignorante sou eu. Quando você faz esse tipo de coisa, eu te pergunto, como é que você espera conseguir o respeito da sociedade? Desrespeitando as pessoas dessa forma. E pior, esse tipo de coisa, zoofilia, desrespeito à religião, desrespeito à fé das pessoas, desrespeito às instituições familiares, desrespeito à integridade das crianças, porque crianças estavam sendo levadas para visitar essa exposição. Ou seja, todo um cenário de desrespeito está sendo atrelado, desrespeito a toda a estrutura da sociedade como um todo, está sendo atrelado à causa LGBT. E eu pergunto para você, essa imagem que você quer passar para a sociedade, porque
Se você está satisfeito com isso, então a minha conversa não é com você. Você pode desligar esse vídeo e procurar alguma outra coisa. A minha conversa é com você, pessoa consciente, seja heterossexual, seja homossexual, seja lésbica, seja transexual. A minha conversa é com você que quer a harmonia na sociedade. Eu pergunto para você, é essa a imagem que você quer passar para as outras pessoas? Se não for essa a imagem, então eu faço um apelo a você. Não acredita no que eu estou dizendo para você. Vai atrás das informações, vai atrás dos dados. Não permita que alguém use a sua causa, use a sua história de vida para transmitir às pessoas ideias que, na verdade, só pretendem desconstruir a sociedade como nós a conhecemos e, junto com isso, inclusive, a causa que vocês estão lutando anos para estabelecer. Teoria queer não te representa.